Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. Por aqui você já sabe, a gente traz informações, atualizações, notícias, a nossa opinião e também muita análise. Então chega junto aqui com a gente diariamente, a gente vai te atualizando. Começou ontem, né, a temporada do Flamengo, começou ontem a temporada de jogos, a gente tem uma expectativa que o Flamengo faça quase 90 jogos nessa temporada, se assim o nosso Flamengo conseguir chegar todas as decisões. Ontem não começou muito legal não, né? Aquela garotada perdeu para o time do Boa Vista, a derrota foi justa, o Boa Vista foi melhor do que o Flamengo acabou perdendo ali por 2-1, tal, uma estreia um pouco que confusa, um jogo bem ruim para ser visto, né? Mas muito ruim mesmo. Mas enfim, vamos aqui atualizar vocês, porque hoje, na segunda-feira, chega aqui no Rio de Janeiro, desembarca aqui no Rio de Janeiro o primeiro reforço do Flamengo, o atacante Juninho do Karabag. O Flamengo conseguiu essa negociação, ele chega hoje no Rio. E também todo esse cronograma do Flamengo que está lá nos Estados Unidos, o Flamengo principal, o Flamengo do técnico Felipe Luiz, e também o Flamengo, esse Flamengo mais itinerante, esse Flamengo alternativo dessa garotada comandada pelo Kleber, que ontem acabaram sendo ali derrotados. Vou atualizar vocês aqui com todas essas informações. Como é que você vai conseguir, cara, juntar paralelamente o trabalho do time alternativo com esse time profissional? Está existindo uma conversa, um diálogo do Flamengo para isso. Enfim, o diretor José Boto falou que não sai mais nenhum jogador, ok, mas vai chegar mais algum jogador? O Flamengo está precisando de zagueiro, como é que será que o Flamengo está vendo isso? Enfim, a gente tem muita coisa para a gente falar por aqui. Eu deixo esse convite para você chegar aqui com a gente, então deixa aí o seu like e deixa a sua curtida, beleza? Vamos começar, vamos ficar fazendo um bate e volta. Time alternativo, como é que foi como é que é esse cronograma do time alternativo? O Flamengo às 10h30, daqui a pouquinho, talvez você esteja vendo pouco esse vídeo, tal, 10h30 hoje da segunda-feira, o Flamengo está em confiança, né? Ele vai se reapresentar, vai fazer aquele trabalho regenerativo. A rapaziada que jogou faz o trabalho regenerativo, porque logo depois o Flamengo às 6 horas, a delegação desse time alternativo vai para Campina Grande, onde o Flamengo vai fazer o próximo jogo, é o duelo contra o Madureira. Você sabia que se o Campeonato Carioca terminasse hoje, o Madureira seria o campeão? O Madureira é o líder do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta na próxima quinta-feira, às 6h30, o Tricolor Suburbano, em Campina Grande. Então é o confronto do Flamengo. Paralelo a isso, como vocês sabem, o Flamengo agora tem divulgado o seu cronograma e a sua programação oficial. O Flamengo tem divulgado isso para nós jornalistas, no nosso grupo que a gente tem ali da imprensa, né, onde a gente tem a comunicação direta ali com o Flamengo. Então, tô até fazendo um print para você do WhatsApp do Flamengo, né, que tá ali, ó. Essa é a programação do Flamengo. Às 9h30, o treino do Flamengo lá nos Estados Unidos, treino esse que tem essa divulgação na Flá TV, se você quiser conferir algumas imagens e tal, às 9h30, 12h45, tem um asterisco ali, né, após o almoço. A coletiva de imprensa hoje no hotel é com o goleiro Rossi, o goleiro argentino, vai falar com a imprensa, e às 5 horas o Flamengo tem outro treinamento, né? E esse com acesso permitido ali à imprensa, então você consegue gerar algumas imagens, algumas poucas imagens ali e tal. Então, e tem uma observação ali, ó, programação em horário local, lá nos Estados Unidos. É uma forma que o Flamengo tem trabalhado, né? Tem divulgado aí o seu cronograma. Fazendo esse paralelo ainda, mantendo esse paralelo entre o time alternativo e o time que está nos Estados Unidos, do elenco principal, o técnico Kleber ontem, após a derrota para o Flamengo, que o Flamengo foi muito mal, estava muito exposto, jogou muito mal, tecnicamente um jogo muito ruim, ele falou o seguinte: o Felipe está diariamente conversando conosco para alinharmos as ideias e termos um Flamengo. A nossa ideia é realmente verticalizar as informações. O Felipe tem conversado bastante comigo e com a comissão técnica. Inclusive, o alinhamento da área de fisiologia está bem alinhado. A gente está buscando essa verticalização das informações para quando ele precisar de algum atleta do sub-20, esse atleta já suba com as informações necessárias para jogar. Falou então o treinador do Flamengo, né, o Kleber dos Santos. Acontece o seguinte, galera, essa linha de verticalização, né, você tentar fazer com que seja um Flamengo só, da categoria sub-20, que é a categoria mais próxima do profissional, onde teoricamente você vai pegar, você acaba resgatando um garoto dessa categoria e aí ele tentar, né, uma necessidade do elenco, tal, suprir, joga naquele emergência, aquele SOS. Isso é muito importante, mas não é algo que você vai fazer assim. Não é algo que você vai fazer assim. Não é porque o Flamengo, por exemplo, há pouquíssimo tempo era comandada essa categoria própria sub-20 com o Felipe Luiz, e agora o Felipe Luiz está no profissional, e o Flamengo agora tem esse diálogo, que ele vai conseguir. Não é assim.
Não é assim. Se fossem dois elencos, digamos assim, tá? Dois elencos profissionais de atletas formados, você consegue ter esse alinhamento e essa verticalização. Mas quando você está falando de base, a base ela é natural que o garoto tenha, né? Essas distrações, né? Tem esses altos e baixos. Então, por mais que tenha um alinhamento, não é com meses que você constrói isso. O clube não vai conseguir ser um só com apenas uma conversa ali, uma intencionalidade entre esses dois profissionais. E aí não importa, se poxa, mas o Felipe Luiz ele é muito bom, e esse Kleber dos Santos não é tão bom assim, ou o Kleber dos Santos é muito bom, e o Felipe é muito ruim, que não é o caso. Então, enfim, essa verticalização, ela é importante na ideia, agora na prática, ela demanda um certo tempo para aí sim, faz parte do DNA do clube. Quando a gente fala de clube, quando a gente fala de DNA de formação, a gente está falando disso não é de uma hora para outra. Vamos agora alinhar tudo aqui, vai ser tudo muito parecido. Mas, de qualquer forma, é um caminho importante. Por quê? O que acontece? No sub-20 joga-se de uma maneira A, de uma maneira B, de uma maneira C, e no profissional as necessidades do clube, as competências do clube no profissional fazem com que esse atleta que subiu e ficou trabalhando no A, no B, no C, vai trabalhar no F, no Z, no O, então enfim, coisas completamente diferentes. É importante. Se a gente olhar ontem, friamente, o time do Flamengo, independentemente da falta de qualidade individual, dos erros e tal, a critério de esquema, formação, que é apenas um princípio, um dos menos relevantes, se a gente pode dizer, as ideias elas são muito mais importantes. Realmente, a lei tem 2 volantes, 1-2-3-1, um homem mais à frente, mas isso é muito pouco. Mas, de qualquer forma, existe ali o esqueleto, mas fica só no esqueleto. E, rapaziada, é o seguinte, falando individualmente até, o Flamengo tem na zaga lá nos Estados Unidos, né, no seu elenco principal, o Flamengo tem o Léo Ortiz, o Flamengo tem o Léo Pereira, aí tem um garoto Iago e tal. Perdeu, né? Ali o Davi Luiz não teve a renovação do contrato, Fabrício Bruno era o desejo do atleta, o Flamengo foi lá, exerceu esse desejo, vendeu o atleta e tal. Zaga, rapaziada, é o seguinte, não pelo jogo de ontem, tá? Não é pelo jogo de ontem. É pelo histórico recente, pelo passado de agora, né? O Pablo, muito abaixo. Pablo, muito abaixo. Vem jogando pouco, vem jogando mal. Não vai ter proposta, dificilmente o Pablo vai receber uma proposta atraente e o Flamengo vai... Um empréstimo, por exemplo, nenhum clube vai aparecer pro Flamengo hoje, a verdade é essa. E vai chegar assim, eu quero o Pablo. Flamengo, eu vou bancar o salário do Pablo. Esse salário, Flamengo, que você paga, salário alto, eu vou bancar. Toma essa proposta. Dificilmente vai pintar algo assim. Dificilmente, não vai. Não vai por quê? O histórico não ajuda e o que foi feito recentemente, tão pouco. A chance maior do Pablo era ter se destacado no Botafogo, que foi campeão, voltava pro Flamengo, voltava com mais moral, voltava com ritmo e tal. Mas se não se adaptasse ao estilo do Felipe Luiz, que pode vir a acontecer e na minha opinião é natural que aconteça, o Flamengo teria ali propostas e tal. Cara, ele não jogou. E não jogou porque não tinha que jogar mesmo. É pior do que o Adrielson, é pior do que o Bastos e é pior do que o Barbosa. Então assim, foi um empréstimo que não deu quilometragem ao Pablo. Aí ele volta agora pro Flamengo, com uma enorme desconfiança, com seu histórico no Flamengo muito mal e recentemente não jogou nada quando foi emprestado. Não jogou nada no sentido, não estou falando pejorativamente da qualidade do seu jogo, estou falando sobre minutos ele não jogou. Então foi lá, enfrentou agora, né, esse time do Boa Vista, completamente sem ritmo, muito abaixo, não parecia nem já um jogador formado, um jogador que, né, conseguiu até um destaque, a verdade é essa, no Campeonato Brasileiro lá na época do Corinthians, e com isso até o promoveu, né, jogar na Europa. Não, nada disso, muito abaixo. E ao lado dele jogou ali o Cleiton, né, é aquilo, galera, zagueiro exposto vai ter dificuldade. Grandes zagueiros, mesmo, os caras são muito bons, mas mesmo se estiverem muito expostos, vai ter dificuldade. Zagueiro exposto com problema, aí é tudo que o adversário quer. E a defesa do Flamengo ficou muito exposta. Individualmente, os dois ficaram muito expostos. Ficou exposto um jogador extremamente experiente, rodado, entrou até com faixa de capitão, fez uma partida muito abaixo, e um garoto que ali tem uma expectativa, que vem aquela condição da promessa, etc, mas que também daquele conjunto ali não conseguiu sair bem. Dificilmente também, talvez até pela sua idade, ele conseguiria. Ali faltou ali um pouco mais de equilíbrio para esse time. Enfim,
Novidade chegando, o Flamengo vai se formando, daqui a pouco esse time alternativo faz mais um jogo contra o Madureira, vai acabar isso, jogos terríveis, né? Jogos horrorosos, sem atrativo nenhum. Chega ali o Juninho pro elenco do Flamengo, não vai para os Estados Unidos, pois não terá tempo hábil para isso, né? Regularizar a sua documentação para poder ir para os Estados Unidos. Essa passagem do Flamengo nos Estados Unidos nessa temporada é uma passagem mais curta, então o Flamengo já está retornando logo após o amistoso contra o São Paulo. Esse time tem esse jogo, vai ser legal de ver o jogo contra o São Paulo, acho que vai ser melhor e a gente vai conseguir identificar mais coisas para esse jogo contra o São Paulo do que propriamente esse jogo desse time alternativo, sinceramente, muito chato de ser visto, mas enfim, é o pedágio, né? O Campeonato Carioca, é o pedágio do Campeonato Carioca e o Flamengo tem que passar ali por ele para começar a temporada de verdade, a vera, não é isso? Grande abraço, tamo junto, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, qualquer novidade, aquele compromisso eu trago aqui pra vocês, beleza? Se não tá inscrito ainda, aperta aí o inscrever-se no nosso canal, beleza? Tamo junto, grande abraço a vocês, vou ver se o nosso amigo que tá fazendo obra aqui do lado vai também se inscrever no canal, porque ele tá na marretada do Thor o dia inteiro, inevitável, o homem é inevitável. Um grande abraço a todos, valeu!